Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo de número 27. Os que encontraram, digam amém. E saindo Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizes, ou quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem vos dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhes disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Quantos podem dizer amém? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai das luzes, te exaltamos. Deus da Bíblia, te engrandecemos pela tua eterna grandeza, pela tua presença soberana e eterna. Fala conosco nessa noite por intermédio da tua palavra, conforme o Senhor quer falar aos nossos corações. Nos direciona com teu Espírito Santo e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, servos e servas do Deus Altíssimo, nós estamos a cada dia que se passa em destino à volta de Jesus. A cada acontecimento que se é notório diante dos nossos olhos, nós concluímos que a qualquer momento a trombeta ela pode soar. O arrebatamento é uma promessa de Deus para com as nossas vidas. O texto que nós acabamos de frisar nesta noite está falando a respeito de um diálogo que Jesus teve com seus discípulos. Quando nós observamos o texto, a Bíblia está frisando assim: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E o texto destaca que no caminho Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos. Eles estavam caminhando juntos e de repente o mestre olhando para os seus discípulos, ele faz uma pergunta que diariamente ela é feita a mim e a você. Uma pergunta que diariamente é feita a nós. Uma pergunta que diariamente é feita a todos os seres viventes. E muitas pessoas respondem de forma completamente errada. A pergunta que Jesus fez foi a seguinte: quem dizem os homens que eu sou? Jesus estava perguntando a eles: o que os homens dizem que eu
sou? Ou melhor, quem dizem os homens que eu sou? A pergunta de Jesus foi muito objetiva. A pergunta que Jesus estava fazendo a eles estava sendo muito clara. Jesus estava perguntando aos seus discípulos a respeito do que os homens, de forma geral, diziam quem Jesus era. E qual foi a resposta? E responderam dizendo: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Ou seja, a pergunta que Jesus fez a eles obteve deles para Jesus a resposta. Mesmo que não seja a resposta certa, mas eles responderam a pergunta que Jesus fez. Quem eles dizem? Eles não estavam propagando algo que não era verdade, ou seja, eles não estavam respondendo Jesus baseado naquilo do que eles não ouviram, de que eles não escutaram, mas eles estavam respondendo Jesus de acordo com o que eles estavam ouvindo. Jesus, esse tal de Jesus é João Batista. Esse que se diz ser Jesus é Elias. Esse que se diz ser Jesus é um dos profetas e se levantou dentre o povo. Mas na realidade esses homens não sabiam quem realmente era Jesus. Repita comigo: estes homens não sabiam quem realmente era Jesus. Agora, é claro que o nosso entendimento vai lançar o seguinte argumento: como pode esses homens não saber quem é Jesus? Porque, olhe para cá, nos dias de hoje, nós não vimos Jesus, nós não visualizamos Jesus, nós ouvimos falar de Jesus e nós sentimos a presença dele, nós servimos a Ele mesmo sem vê-lo, nós servimos a Ele mesmo sem tocá-lo. Mas naquela época era diferente. As pessoas estavam perto de Jesus, as pessoas seguiam a Jesus, as pessoas presenciaram a olhos nítidos os milagres que Jesus operava. Os homens daquela época presenciaram Jesus levantar paralítico. Os homens daquela época presenciaram Jesus curar os cegos. Os homens daquela época presenciaram Jesus curar os surdos. Os homens daquela época presenciaram Jesus curar os cancerosos. Os homens daquela época presenciaram Jesus até ressuscitar os mortos. Mas ainda não sabiam quem realmente Jesus era. E nos dias de hoje, tem muita gente que tem muito tempo de crente, tem muita gente que tem muitos anos de ministério, tem muitas pessoas que já congregaram em diversas igrejas, entraram, saíram, mas ainda não conheceram realmente quem é Jesus. Porque quem conhece quem Jesus é, não abre mão de sua presença, de sua promessa, para vivenciar o que o mundo tem a oferecer. Quem conhece a Jesus no profundo, sabe que Ele é um Deus que opera no passado, que opera no presente e que opera no futuro.
Quem conhece a Jesus sabe que Ele é o que era, Ele é o que é e Ele é o que há de vir. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é o mesmo eternamente. Os anos mudaram, os tempos são diferentes, a tecnologia avançou, o homem progrediu, o homem desenvolveu, mas Jesus permanece o mesmo, Ele não mudou. Diga para o seu irmão: Jesus é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Jesus perguntou a eles: quem os homens dizem a meu respeito que eu sou? Eles não sabiam realmente quem Jesus era. E o texto vai destacar que quando eles respondem a Jesus, o que os homens diziam que Jesus ou quem Jesus era, Jesus torna para eles e lhes dizem: mas vós, olha o que Jesus diz: mas vós, quem dizes que eu sou? Eles dizem que o Senhor é João Batista, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é um dos profetas. Jesus: ok, e vós, quem dizes que eu sou? O que Jesus estava dizendo a eles era o seguinte: não importa o que o mundo diz quem eu sou, mas eu quero saber de vós, quem vocês dizem que eu sou? O que significa isso? Ainda que as pessoas não acreditem que Jesus existe, Ele não vai deixar de existir por conta disso. Ainda que muitos de nós virem as costas para Jesus, Ele não vai deixar de ser quem Ele é. Ainda que nós não sejamos fiéis a Ele, Ele não vai deixar de ser fiel e de ser quem Ele é. Diariamente você pode se deparar, nós podemos se deparar com ex-seguidores de Jesus. Pessoas que vão propagar dizendo: outrora eu servia a Jesus, outrora eu acreditava em Jesus, outrora eu adorava. Está cheio de ex por aí. Tem pessoas que deixaram de seguir a Jesus até para seguir o satanismo. Tem pessoas que deixaram de seguir a Jesus, de acreditar em Jesus, e se tornaram ateus, não creem que Jesus existe. Mas Jesus não apenas existe, Ele permanece o mesmo, Ele não mudou. Olhe para cá, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. O bispo, qual foi a resposta que eles deram para Jesus? E respondendo Pedro, lhes disse: tu és o Cristo. O que Pedro respondeu? Tu és o Cristo. Pedro estava respondendo assim a Jesus: não importa, mestre, o que eles dizem ao teu respeito, porque nós sabemos quem verdadeiramente tu és. O que nós podemos entender com isso? Olhe para cá. Na lógica de Cristo, para nós é a mesma proporção. Repita assim comigo: na lógica de Cristo, conosco é a mesma proporção. Olha para cá.
Como assim, bispo? Não importa o que os homens dizem que você e eu e nós somos. Para Jesus, o que vale é o que ele acha, é o que ele pensa, é o que ele conhece ao meu e ao teu respeito. Porque o mundo nos condena, porque o diabo nos aponta, porque os demônios nos perseguem. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: eu sei quem você é, eu sei quem você é, eu acredito em quem você é. Ei, foi por você que ele morreu na cruz do Calvário, foi por mim, por você que ele foi cuspido, foi por mim, por você que ele foi maltratado, foi por mim, por você que ele morreu, que ele pagou um alto preço para que nós tivéssemos a vida eterna. É por isso que a antiga serpente, é por isso que os demônios não suportam. O que é, bispo? Te ver na presença dele, te ver adorando a ele, te ver seguindo a ele, te ver servindo a ele. Aí quer parar, aí quer lançar palavra de derrota, aí quer amaldiçoar a nossa história, aí quer apontar os nossos fracassos. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: eu te conheço antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe. Eu já te conhecia, eu já te consagrei, e eis que eu vou cumprir as promessas da tua vida, diz o Deus da Bíblia nesta noite. Quando Pedro responde a Jesus: mestre, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Cristo. Naquele momento Jesus passa a eles uma recomendação dizendo, versículo 30: ademoestou-se para que a ninguém dissesse aquilo dele. Por que, bispo? Porque naquela época a promessa de Deus tinha que ser cumprida. Observa que nos próximos versículos o texto vai dizer assim: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, para que depois de 3 dias ressuscitaria. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês não vão dizer quem eu sou, vocês não precisam dizer quem eu sou, mas em breve eles vão ver e vão reconhecer quem realmente eu sou. Porque o Deus que nós servimos não é esses deuses estranhos que existem por aí. Não, não, não. O Deus que nós existe, ele não é apenas Deus, mas ele prova quem realmente ele. Então tinha que se cumprir. Ele disse a ele: eu vou padecer, eu vou morrer, mas fique tranquilo, no 3º dia eu vou ressuscitar. Aí no versículo 32, ele dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou parte e começou a repreender. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos. Porque aquele repreendeu a Pedro, e ele frisa dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus. É porque Jesus estava querendo passar para Pedro que tinha alguém que ansiava, que desejava, que torcia para que as promessas de Deus não se cumprissem. O diabo fazia de tudo para que o propósito do Pai não fosse cumprido através de seu único filho. E ele tenta intervir. Sabe por quê, missionária Terezinha? Porque todas as vezes que Deus nos fazer promessa, antes da promessa ser cumprida, vem um processo. Depois do processo é que vem o cumprimento da promessa.
Todas as vezes que uma grande vitória estiver prestes a ser entregue em nossas mãos, antes da promessa, antes da vitória, Maria Isabela, vai ter uma grande tempestade. Antes da bênção chegar, vai ter uma grande provação. Antes da bênção chegar, vai ter um grande deserto. Mas depois nós vamos obter vitória da parte de... Porque nós precisamos passar primeiro pelo processo. Diga para o seu irmão, primeiro a gente passa pelo processo de Deus, para depois obtermos a vitória. Você que está no templo, você que está em casa agora, tome posse desta palavra. O que você está passando hoje é para que no dia de amanhã você possa entender e testemunhar: valeu a pena passar pela prova, valeu a pena passar pelo deserto, porque eu sei que o meu Redentor vive e que a promessa vai se cumprir. O hino da vitória eu vou cantar para a honra e a glória de Jesus. Vou repetir. Primeiro processo, o agir de Deus, o mover de Deus, o trabalhar de Deus. Depois o cumprimento da promessa. Primeiro Jesus sofreu. Primeiro Jesus foi cuspido. Primeiro Jesus foi maltratado, para depois obter a vitória da promessa. Olha aqui para mim. Quantos estão me ouvindo? Digam amém. Quem nunca ouviu falar a história do processo através do copo de leite? Olha aqui para mim. Quem está me ouvindo, diga amém. Um acontecimento de uma trajetória de um rapaz que, para pagar a sua faculdade em medicina, ele andava pelas ruas, de casa em casa, vendendo materiais, livros, algumas especiarias de materiais, para que ele pudesse, ao findar do mês, ele conseguir pagar a sua faculdade. E depois de um dia inteiro debaixo de um sol quente, andando pelas ruas vendendo, a fome apertou. Ele estava com tanta fome, missionária Terezinha, que ele disse consigo mesmo: na próxima casa eu vou pedir um pouco de comida para me alimentar. E quando ele chega na próxima casa diante de si, ele bate na porta, sai uma jovem e se apresenta a ele, e ele, com vergonha de pedir a comida, ele muda a pergunta e pede um simples copo de água. E aquela jovem manda ele esperar e entra para dentro da casa. Em vez dela trazer um copo de água, ela traz um copo de leite. Diga-se para o seu irmão: um copo de leite. Quando ele pega aquele copo de leite e ele toma o copo de leite e se fortalece, ele olha para a jovem e diz: muito obrigado. Ela diz: pois não, a minha mãe nos ensinou a tratar as pessoas muito bem. E ele diz: agradeça a sua mãe por mim e seja grato também, eu agradeço a você também. E ele foi embora. Anos depois, aquela jovem que atendeu o rapaz é acatada de uma enfermidade terrível. E estando à beira da morte, ela é direcionada a um dos maiores hospitais que tinha na cidade maior, mais próxima do povoado aonde ela morava. E estando ela agora naquele hospital, é internada para os procedimentos. E quando ela chega, o doutor, que era o dono, o chefe principal, o maior médico qualificado e chefe da equipe daquele hospital, é apresentado a ele aquela jovem. E quando chegam para ele, dizem para ele da onde era o povoado que aquela jovem estava vindo, ele voltou a atenção de si para aquela jovem. E quando ele atende e ele vê aquela jovem, ele lembra daquela jovem. E ele chama a equipe e diz: todos os procedimentos que tiver que fazer, nós vamos fazer para salvar a vida desta jovem. Ao concluir todo o procedimento, eles conseguiram estabilizar, e aquela jovem teve recuperação e a cura por completo.
Mas uma preocupação, diácono Ferdinand, bateu no entendimento daquela jovem pensando: como é que a minha mãe vai fazer para pagar todo o tratamento que foi feito sobre mim? No dia que a jovem foi receber a alta, entregaram na mão daquela jovem o extrato de todo o procedimento e com valor. E o valor estava escrito assim: a conta está paga. A conta foi paga há anos atrás. O valor, um simples copo de leite. Sabe por quê? Aquele médico que atendeu aquela jovem era aquele simples rapaz que há anos atrás bateu na porta dela e foi recepcionado com um simples copo de leite. O que o Deus da Bíblia está querendo dizer para mim e para você nessa noite: se tu creres no que Deus pode fazer na tua história hoje, pode ter certeza que amanhã você vai testemunhar o cuidado, o zelo, o mover, o tratar de Deus na sua vida. Você não está sozinho, querido. Deus cuida de você. Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Ainda que as possibilidades digam não, o Deus da Bíblia está entrando com provisão. O Deus da Bíblia fala ao meu coração nessa noite que tem portas que estão fechadas, mas Ele está abrindo nessa noite. Ele está quebrando os cadeados, Ele está quebrando as correntes e manda te dizer: te prepare para testemunhar, se prepare para obter vitória da bênção. Recebe esta promessa, recebe esta palavra em nome de Jesus. Aqui para mim, Jesus passou por todo o processo. Jesus foi cuspido, Jesus foi humilhado, Jesus foi maltratado, ele teve sede e deram vinagre para ele beber. O soldado pegou a lança e transpassou a costela de Jesus. A coroa que estava na cabeça do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores não era a coroa real, não era uma coroa de ouro, mas era uma coroa de espinhos. Os seguidores de Jesus, quando viram ele pregado no madeiro, uns olhavam para o outro com seus corações apertados, angustiados, entristecidos, pensando: será que é o fim? A nossa esperança está ali agora, pregado no madeiro. Mas havia uma promessa. Havia uma promessa. Um dos soldados olha e diz: tu não é o Cristo? Desce dessa cruz e salva a ti mesmo. Um dos ladrões que estavam ao lado do mestre diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. E ele não precisou responder. Até que nós sabemos que um dos ladrões defende o mestre e pede ao Senhor: lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E o que o Senhor responde para ele? ainda hoje estarás comigo no paraíso. Muitos dos que estavam ali naquele momento olhavam para Jesus e pensava consigo mesmo: eu sempre acreditei que ele era Jesus, mas agora eu não acredito mais. Agora eu tenho dúvidas. Porque muitos de nós só acreditam que Jesus existe quando as coisas estão favoráveis. Tem muita gente que só quer seguir a Jesus enquanto Jesus está os abençoando. Tem muita gente que só quer servir a Jesus quando as coisas estão dando certo, e aí de repente viram as costas para Ele. Mas se nós mantermos a nossa fidelidade com Ele, em tempo ou fora de tempo, com as coisas dando certo ou dando errado, pode ter certeza
que a nossa vitória chegará no tempo determinado por Deus. Quando Jesus dá o último fôlego de vida e entrega ao Pai o seu Espírito, e ele parte, a Bíblia diz que o dia se transformou em noite. A terra se moveu. Os que estavam sepultados saíam de vossas sepulturas e andavam pelas ruas e praças. E algo extraordinário acontece. Mateus capítulo 27, versículo 54. Pode ler. Mateus 27, 54. E o centurião e os que com ele estavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ok. Olha aqui para mim. Os mesmos que levaram Jesus para ser crucificado, os mesmos que zombavam de Jesus, que não acreditavam quem ele realmente era, os mesmos que diziam: se tu és o Cristo, desce desta cruz, salva-te a ti mesmo. Foram os mesmos que agora vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Se tivesse alguém perto ali que conhecesse realmente quem Jesus era, corrigia eles na hora, presbítero Adriano. Por que, bispo? Porque quando eles em temor dissessem assim: verdadeiramente este era o Filho, alguém chegaria para eles, Maria Isabela, e diria assim: corrige as vossas palavras. Por quê? Corrijam as vossas palavras. Mas como assim? Corrijam as vossas palavras. Por quê? Porque vocês estão dizendo: este era, mas ele não era, ele ainda. Eu vou dizer para você quem era e não é. Muitos adoravam
Muitos adoravam homens que já desceram à sepultura, e hoje pode dizer: Allan Kardec era, não é mais. Muitos podem dizer: Buda era um dos deuses, era e não é mais. Muitos vão propagar e dizer: Padre Inciso era adorado, era, mas não é mais. Mas o nosso Deus, se você for lá na sepultura dele, vocês vão procurar os restos mortais e ele não vai estar mais lá. Por que, bispo? Porque o nosso Deus não apenas era, ele é e sempre será o único, poderoso, justo, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é e sempre será o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso foi propagado: levantai-vos, ó portões eternos, e entrará o Rei da glória. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da glória. Mas quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso na guerra. Ele é o Rei da glória. Quem é este? Ele é o Rei da glória. Ele não é apenas o Rei da glória, ele é o Pai da eternidade. Ele não é apenas o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz. Ele não é apenas o Príncipe da paz, ele é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Ele não é apenas o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Ele é a pedra que foi rejeitada por muitos, mas agora é reconhecido o seu poderal. Quem é este Rei da glória? Ele não é apenas o Rei da glória, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não é apenas Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele é o Pai das luzes. Ele não é apenas o Pai das luzes, ele é o caminho. Ele não é apenas o caminho. Cadê os adoradores? Ele é a porta estreita. Ele não é apenas a porta estreita, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Ele não é apenas o caminho, a verdade e a vida, ele é o amor. Ele não é apenas o amor, ele é o nosso Pai, ele é nosso Deus, ele é nosso Senhor. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa. Ele é o Leon, ele é o Shaddai, ele é Adonai, ele é Santo dos santos. Ele está presente aqui. Adore, 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 adore. Olá canto, olá calabra soplevou. Uramando e a pau e terra suplicou. Uraba canta labra sopleploviaçu. Uraba recebe a graça dele. Porque se eles propagaram dizendo verdadeiramente este era o Filho de Deus, ao terceiro dia eles tiveram que reconhecer Diácono Ferdinand. Ao terceiro dia eles tiveram que reconhecer Pastor Edilson. Ao terceiro dia eles tiveram que reconhecer Presbítero Wagner. Ao terceiro dia eles tiveram que reconhecer Lourdes Cunha. O que? Quando as mulheres se aproximaram do túmulo e se depararam com o anjo em cima da pedra, e o anjo propaga dizendo: por que procurais dentre os mortos aquele que vive está? Por quê? Porque ele não está mais aqui. Ele ressuscitou e fez promessa. Ele se ausentou da terra, mas ele fez promessa. E qual foi a promessa que ele fez aos seus discípulos? Ficai-vos tranquilos, não ficais atribulados, não ficais preocupados, porque da mesma forma que eu vou, um dia eu vou voltar. Eu vou vos preparar um lugar, e quando eu preparar este lugar, eu tornarei a vós e vos levarei para mim, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Eu vou concluir. Na mesma proporção que naquela época muita gente não acreditava, a missionária Terezinha, que ele era Jesus. Na mesma proporção, missionária Rosinha, que naquela época muita gente não acreditava que ele era Jesus, mas era nítido. Nos dias de hoje não vai ser diferente, porque os centuriões não acreditavam até o dia que viu os sinais acontecer.
O Império Romano não acreditava, mas quando viu que ele ressuscitou, tiveram que reconhecer quem ele era. E nos dias de hoje tem muita gente dormindo, tem muita gente que está distraído espiritualmente, tem muita gente que está propagando que Jesus não existe. Mas quem viver verá. Vai ter gente que não acredita hoje, mas quando ele aparecer nas nuvens, não abrir e fechar de olhos, e os mortos ressuscitarem primeiro, uns para o sofrimento eterno, outros para a alegria eterna, aí vai ter muita gente que vai dizer: ai de mim, que não acreditei nas sagradas escrituras, ai de mim que se desviei do caminho do Senhor, ai de mim que virei as costas para Deus. Haverá choro e ranger de dentes sobre a terra, haverá lamentações sobre a terra, dias tribulosos virão sobre a terra como nunca se houve antes. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tudo veja. É tempo de despertamento espiritual, é tempo de santificação, é tempo de se erguermos, é tempo de se levantarmos, é tempo de prosseguirmos, é tempo de confiarmos em Deus e na sua justiça, é tempo de servir a Deus em espírito e em verdade, é tempo de dar ouvido à sua palavra, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos, as suas ordenanças e as suas leis. É tempo de se afastar do pecado, é tempo de se afastar do mundanismo, é tempo de se aproximar dele, é tempo de adorar a ele, é tempo de servir a ele, é tempo de buscar a ele, é tempo de consagrar a ele, é tempo de santificar a ele, é tempo de sermos fiéis a ele. Olha aqui para mim, eu vou terminar, porque a Bíblia nos dá uma garantia. Que garantia a Bíblia? Que quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens, todo o olho verá. Atenção, incrédulos de plantão, atenção, ateus de plantão. Hoje vocês podem propagar que ele não existe, mas quando ele aparecer nas nuvens, vai ter que olhar e reconhecer verdadeiramente: este é, não era, este é o Filho de Deus. Vamos concluir. Não tenha dúvidas, ele não apenas existe, como o seu Espírito habita em nós. Diga pelo menos para 2 pessoas: ele existe, ele está vivo e habita dentro de mim e dentro de você. Para concluir, diga assim: você não está sozinho. Diga: nós não estamos sozinhos. Tem um hino que diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Mais uma vez. Se Cristo comigo vai, bem forte. Eu irei.
irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Ser grato, servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai. Eu e fica de pé. Eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo para cada um de nós que está no templo, que está em casa, que está no trabalho, que está na rua: nunca se esqueça que Jesus existe e Ele trabalha em prol daqueles que nele esperam. Se você está esperando Ele voltar, Ele está trabalhando em seu favor. Fique firme, não desista. Esta luta que tu passas é nada para Deus. Fica firme. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.